a gente vai ter agora uma dinâmica que 6 organizações vão falar sobre uma ou duas coisas que elas aprenderam com essa pesquisa. Então é importante que eu fale um pouco sobre a metodologia. A gente começou há 10 meses e nós temos 6 organizações: Instituto Inhotim, a Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade, Atrás do Pano, de Nova Liba, a Casa Quilombé, e eu sabia que eu ia. A Banda São Sebastião, de Brumadinho, e a Banda São Sebastião e a Clube de Esquina, lá de Mariana. Todos eles tiveram a mesma metodologia. A gente criou, primeiro, eles fizeram um inventório sobre os territórios deles. Então, você tem isto no relatório final. E depois, junto, nós colaboramos de criar um survey, um questionário, que a gente vai falar, uma pesquisa quantitativa, porque eles aplicaram para quase 500 pessoas. E eles decidiram para quem eles aplicaram a pesquisa. Então, isto é de ter uma metodologia para 6 organizações, produzindo respostas de 500 pessoas no território, dá um grande valor à pesquisa. Além disso, nós fizemos um trabalho mais qualitativo, entrevistando 2 ou 3 pessoas de cada organização. Todos esses dados eram analisados junto com as organizações, mas a equipe de People's Palace Project fez a análise final, mas tudo colaborativo para produzir o relatório. Além do relatório, a gente produziu um relatório para cada organização para que elas possam usar nas conversas com os financiadores, com a política pública, mas também com os integrantes das próprias bandas ou dos grupos. Nada é uma grande revelação. Eu acho que a gente não descobriu muita coisa nova, mas, no mesmo tempo, a gente descobriu uma maneira para provar o que a gente já sabia. Então, isso que é útil na pesquisa, de ter uma hipótese que você pode realmente falar, não, os dados falam isso, a pesquisa fala isso. Como eu falei, estamos super gratos para essas colaborações. E agora eu vou chamar o palco, por causa do distanciamento, vou chamar empate, vou chamar 4 e depois 2 mais. E cada um vai explicar um pouco como a pesquisa revelou alguma coisa ou é uma coisa importante para as organizações. Então, Laura, de Instituto Inhotim, Fred, isso é uma prova de meu cérebro, de Atrás do Pano, Jana, de Casa Quilombé, e Renata, de a Banda São Sebastião, para iniciar. Obrigado. Laura, vamos começar com você. Não, sim, é questão de microfone. Gostou da dança da mesa? Tudo coreografado. Eu vou sentar aqui, me lembrei. Agora me lembrei. Bom dia a todos e todas, grandes amigos aí que... Pode, eu vou ficar que eu estou tranquila. Mas há grandes amigos que nós fizemos aí nessa caminhada de 10 meses de pesquisa. E eu queria contar um pouquinho de como foi o processo do Instituto Inhotim envolvido aí, né, nessa investigação. Nós, quando fizemos o inventário, ficamos pensando muito em que a gente ia seguir, né? Porque a gente está falando de um museu que é jardim botânico e que tem uma relação com o patrimônio, com a cultura que é muito peculiar. E a gente ficou pensando como que a gente ia, né? Que público que a gente ia ouvir. Deixa eu tirar minha máscara também, porque o óculos está embaçando. Que público a gente ia ouvir para poder entender essa importância das nossas ações. Daí nós decidimos, né, depois de realmente pesquisar o Inhotim, que a gente sentiu uma carência de uma pesquisa interna que olhasse para esses aspectos, e aí nós escolhemos olhar para os públicos das ações educativas. Então nós olhamos para, né, entrevistamos,
distribuímos o questionário para os jovens atendidos nos programas de protagonismo juvenil, como o Laboratório Inhotim, Jovens Agentes Ambientais. Também distribuímos o questionário para o programa Nosso Inhotim, para a escola de cordas e a orquestra e para o nosso público interno, para entender que seriam essas pessoas que estão no território de Brumadinho, porque Inhotim tem essa questão de receber muitas pessoas vindas de muitos lugares, que aí seria muito difícil a gente entender essa mensuração territorial. Então, por isso, a gente fez esse recorte nesses aspectos mais ligados às ações educativas. E eu queria trazer, dentre os vários aspectos que a gente pesquisou, a questão da percepção de ameaças ao patrimônio, que lá no questionário tinham vários tópicos para as pessoas escolherem o que mais se percebiam como ameaça efetiva. E aí, mais de 50% do público que nós pesquisamos, que são aí 115 pessoas, a gente tinha uma meta de 100, nós conseguimos aí conversar, aplicar para 115, mais de 50% aponta o baixo interesse e envolvimento da população como uma ameaça para a continuidade do Inhotim. E esse dado, assim, ele não nos surpreende de certa forma, porque realmente existe uma dificuldade dessa relação, dessa percepção de Inhotim como um lugar que faz parte de Brumadinho e que Brumadinho reconhece como sendo parte dele também. Então, isso acho que lança luz para a gente perceber mais aspectos importantes de como a gente tem que valorizar a relação com o nosso território para ele se sentir pertencente e para a gente também se fazer pertencente. Então, nessa temática de 15 anos que a gente está aí, território específico, acho que a pesquisa ela veio muito a calhar nesse sentido. E é lógico que várias outras coisas surgem, como as ameaças dos crimes ambientais que a gente sofreu em 2019 e as consequências elas estão se mostrando aí até hoje, a falta de financiamento público, porque em Inhotim tem essa questão de ser de ter uma questão da patrocínio das leis de incentivo, mas são mais de entidades privadas. Então, o financiamento público ainda é baixo, se a gente for pensar. E os acidentes ambientais também foram citados. Então, acho que é interessante também observar essas duas perspectivas de que as pessoas assinalaram como crime mais do que como acidente. Então, isso também aparece como muito importante. E para não me delongar muito mais, queria agradecer aí a presença de todos também e aos colegas. E seguimos juntos aí, Paul? Ótimo, Laura. Eu concordo que chamou minha atenção essa coisa que temos uma ameaça quase interna, além de externa. Não é somente as ameaças externas, como mudanças climáticas, a mineração e tudo, que aparece em toda a pesquisa, mas em Inhotim, essa coisa de talvez uma falta de interesse na cultura, a gente tem que prevenir e preparar para isto não seja um ataque como se fosse interno. E foi interessante fazendo essas visitas, porque eu vi em todas as cidades, todos esses lugares que nós visitamos, que tem este grande interesse na cultura, que os grupos comunitários estão realmente estimulando dia por dia por dia. Então, de tentar vincular essa energia que existe nesses territórios com as instituições culturais, talvez é uma das coisas que nós estamos aprendendo com a pesquisa. Então, eu gostei muito que você focou nisso. Vamos ficar em Brumadinho e passar para Renata, da banda São Sebastião. Bom dia, pessoal. Meu nome é Renata Vilaça, eu sou coordenadora da banda São Sebastião há uns 5 anos e musicista da banda há mais de 20 anos. A banda, para quem ainda não conhece, ela é um grupo musical de pessoas que tocam instrumentos de sopro e de percussão. Alguns conhecem como orquestra de sopros, mas a gente prefere mesmo a tradicional banda de música de Minas Gerais, e como Grace disse muito bem, aí ela é mais antiga que a própria cidade de Brumadinho, que, se eu não me engano,
ela completa 83 anos, a cidade, né, agora dia 17 de dezembro, e a banda completou 93. Falando agora da pesquisa, na realidade, né, o projeto foi muito além da pesquisa, né? Tiveram outras vertentes que a gente participou também. Um produto cultural, artístico, né, que foi muito prazeroso a gente participar. Mas mais especificamente falando da pesquisa, que foi muito bem conduzida, através de um questionário, né, não rígido, que todas as organizações aqui ajudaram a montar esse questionário para ser espalhado, né, por todas as pessoas que são vinculadas às nossas organizações. Então, à medida que a gente foi montando o questionário e após essa montagem a gente foi respondendo o próprio questionário, né, todos nós, a gente foi descobrindo muita coisa, né, que nós mesmos não sabíamos ou não tínhamos noção do que estava fazendo. Como, por exemplo, a relevância das organizações na sociedade e como que elas atuam no seu meio social. Então, foi um grande prazer a gente participar dessa pesquisa, porque só assim a gente conseguiu descobrir realmente o que é um patrimônio cultural, né? Como que ela está inserida na sociedade, como que faz parte da história da sociedade e até mesmo de ser uma diretriz para o futuro, né? Então, hoje eu considero o patrimônio cultural como uma preciosidade que a gente tem. E falando especificamente do resultado da Banda São Sebastião, realmente um pouco a gente já sabia, já esperava por isso, né? Mas como o Paul bem disse aqui, dados científicos têm muito mais força, né? Porque eles podem ser comprovados. Então, a gente fica muito feliz com o resultado da pesquisa. E alguns tópicos que a gente destaca na pesquisa foi a saúde mental, né? Nós passamos por muita coisa aqui em Brumadinho e sabemos muito bem que muitas pessoas aqui hoje precisam tomar remédio, né? Tratar da sua saúde mental. Então, não preciso falar especificamente da Banda São Sebastião, mas a música em si, ela é um fator para amenizar as consequências dos problemas mentais, né? E talvez, quem sabe, até a cura para muitos desses problemas. Então, a gente ficou muito satisfeito, né, que a banda foi colocada na pesquisa, que ela proporciona assim, um equilíbrio da saúde mental através da música. A descoberta e encaminhamento em área de atuação profissional, que também é uma coisa, né, antigamente, quem era músico não tinha profissão, né? E hoje, graças a Deus, todos sabem que é uma profissão. Saíram muitos profissionais da Banda São Sebastião, que hoje são músicos militares, das bandas militares, dos bombeiros, né, orquestras profissionais. Então, é uma comprovação muito bacana que a gente ficou muito feliz de ver que as pessoas reconhecem isso. O reconhecimento cultural e o sentimento de pertencimento ao município, né? Eu acredito que Brumadinho pode ser considerada uma cidade musical, né? Como a Jurema bem disse, a gente fica muito atrelado assim, à mineração, né? Brumadinho, Minas, né? Cidade, estado da mineração. Mas eu acho que a gente tem que voltar o olhar para outras coisas, principalmente a arte e cultura, que Minas também é um grande polo, né, de arte e cultura. Brumadinho, se você vai lá no interior, no Melo Franco, você vai escutar dentro de algumas casas alguém tocando instrumento. Você vai lá em Suzano, você vai escutar. Você vai em Marinhos, né, Rei? Vai escutar. Então, em qualquer lugar de Brumadinho você passar, com certeza vocês vão ouvir música. Então, Brumadinho é a cidade musical e tem que ser reconhecida por isso. E que bom que na pesquisa apareceu esse tópico, né? E, por fim, o engajamento social e a preocupação com o desenvolvimento das questões locais. Percebemos que quem participa de um grupo musical, como é o caso da Banda São Sebastião, ela se sente valorizada, com autoestima, se sente capaz de mudar as coisas ao seu redor. Então, quando ela se sente empoderada, né, que é o nome que a gente está usando hoje em dia, ela se sente capaz de mudar e para melhor a vida dela e das outras pessoas. Então, foi esse o resultado que a gente viu, ficou muito satisfeito. Eu só gostaria de agradecer
né, o convite vindo através do Inhotim, mas essa parceria maravilhosa com a equipe PPP, que há 10 meses estamos trabalhando juntos aí, porque nos mostrou, né, apesar que a gente já sabe, mas nos mostrou claramente que hoje nós somos uma ponte para ressurgir de desastres, de catástrofes, seja lá do que for. Somos hoje raízes de resiliência. Muito obrigada. Obrigado, Renata. Nossa, cidade de música. Adorei isso para Brumadinho. E a gente vai continuar com Brumadinho, mas um pouco fora de Brumadinho. Mas eu estou indo na direção à Casa Quilombé. Jana. Bom dia a todas, todos e todes. Eu sou a Jana Janeiro, cofundadora da Casa Quilombé, que a gente está nesse território gigante que é Brumadinho, né? Em extensão territorial, a gente está na comunidade quilombola de Marinhos, mas na zona rural. A Casa Quilombé é um projeto de arte, cultura, educação e turismo de base comunitária, de intercâmbio cultural quilombola, né? Valorizando as nossas tradições e memórias. E foi muito importante receber o convite da vinda do Inhotim, junto com a PPP, para pensarmos a raiz de resiliências, né? Pensar nesse lugar de conversa, de debate, o quão importante é falarmos de tudo isso e falarmos do nosso patrimônio, né? Seja ele material, imaterial, falarmos dessa força, né? E tentarmos mobilizar que a nossa comunidade, que os nossos integrantes e participantes das atividades da casa entendessem o processo como a arte, como patrimônio, é uma atividade econômica viável, sustentável, né? E tentarmos deslocarmos desse lugar da minério-dependência, né? Que de forma mundial, mas de forma local, né? O quadrilátero ferrífero, as nossas comunidades, nossos territórios sofrem muito com isso, né? Então, podemos debater um pouco mais do que a gente já conversa dentro das nossas atividades dentro da casa, né? Num território pequeno, né? De um território muito familiar, podemos expandir um pouco desse lugar, desse diálogo, para saber dessa importância e nos mobilizarmos para comunicar e aplicarmos a pesquisa, né, e vemos os resultados que são muito simbólicos e muitos já dados, como o Paul falou, né, citou, para nós isso foi muito importante, né, quando a gente olha para os resultados e a gente vê que a nossa grande maioria são pessoas autodeclaradas pretas, né, esse território que a gente está, vê que a maioria delas são mulheres, né, e entender todo esse processo. E quando a gente vê os resultados sobre 85% desses entrevistados olham e sentem falta da interrupção das atividades da Casa Quilombé, para a gente é muito significativo, né? A gente teve esse sentimento logo após o crime socioambiental, né, que culminou no rompimento da barragem do Córrego do Feijão em 2019, então as nossas atividades foram interrompidas por isso. E aí, como voltamos o fôlego, né, como mundialmente nos encontramos com a pandemia da Covid. Então, são muito dessas dificuldades que a gente vem encontrando e os resultados nos mostraram muito disso, né? E quando a gente olha para aquela nuvem de palavras que vão falar dos conhecimentos adquiridos da casa, para a gente é muito simbólico, mas mais que isso, é muito significativo, que é olhar que a gente... O que eles aprenderam um pouco ali? Da cultura local, das suas tradições, da memória, da música, do tambor, né, da literatura preta, e é isso que a gente sonha e que a gente quer difundir. Então, isso foi muito importante, né? E tentar dialogarmos sobre isso é um caminho que o projeto, né, nos convidou para olhar isso através de dados, que eu acho que isso é muito importante, que nos dá a oportunidade de abrir um pouco mais para que possamos continuar essas conversas, né? Entender que as percepções das ameaças para esses entrevistados está muito ligado ao crime ambiental e à falta de financiamento público e privado. Então, assim, vamos falar disso de forma muito importante, né, com a sociedade civil, com a população, com o poder público, de forma coletiva e individual, mas vamos transformar. Então, é isso que a Casa Quilombé acredita, continuamos aí na luta com a arte, com a educação e com a resistência. Obrigada. Obrigado, Jana. É uma pena que Gus não está aqui com a gente. Eu gosto muito de ouvir isto, todos vocês, essa coisa de memória e futuro, este vínculo que as instituições culturais fazem entre esses dois pontos. Agora vamos viajar para Nova Lima, não é? Isso mesmo. Traz para frente. Bom dia a todas, todos. Bom dia, Paul. Muito obrigado pelo convite ao Grupo Atrás do Pano,
A gente entrou nessa pesquisa com muita alegria, sentindo que estar dentro de Nova Lima é estar dentro de um território muito simbólico do que é Minas Gerais, né? É uma cidade profundamente marcada, principalmente pelos desastres humanos que a mineração trouxe para este lugar do Brasil que carrega no seu nome próprio o nome de Minas, né? Mas também a gente, como bem disse aqui a Jurema e como muito bem disse o Ailton Krenak, a gente também precisa de continuar olhando para frente, porque as tragédias, elas na verdade, elas não nos ensinam nada. A vida é muito maior do que isso. E o Grupo Atrás do Pano surgiu há 40 anos atrás dentro de uma família de artistas. A gente está aqui hoje com a Eliane Nassif, que é a irmã da Miriam Nassif, e a Miriam se encontrou com o Paulo Tillman, se casaram e continuaram trabalhando dentro de um grupo que acredita exatamente na cultura do brincar. O Grupo Teatro Atrás do Pano, ele é um grupo que trabalha essencialmente com arte e educação. E trabalhando com arte e educação, ele tem na arte o norte para melhorar a vida do cidadão. Então foram, ao longo de 30 anos, muitos projetos culturais executados, principalmente no interior do estado, em comunidades, e aprendendo o que essas comunidades valorizam, tem dentro do patrimônio delas, pessoal, familiar, tradicional, e a partir deste olhar, dessa troca, o Grupo Atrás do Pano criou há 10 anos atrás um projeto em continuidade que se chama Ator Cidadão. E é exatamente com esse sentido de encontrar no outro, no olhar do outro, a inspiração para o seu trabalho, claro que usando técnicas de teatro, usando muito Augusto Boal também, e Paulo Freire, e poetas e escritores brasileiros, e principalmente se inspirando na cultura popular, que construíram a história do Atrás do Pano. A gente, com essa pesquisa, teve uma conexão linda e muito emocionante, de saudade com o nosso público, né? Quer dizer, saudade, por exemplo, de estar aqui hoje olhando pessoas, estando ao vivo, outra vez conversando, ouvindo e falando sobre arte e cultura. Quando a gente viu nos resultados de 101 pessoas que se dispuseram a responder esse questionário grande, longo, intenso, profundo, né, a gente descobriu que as pessoas estavam com saudade das apresentações ao vivo, que as pessoas se sentiam tocadas pelo que elas assistiam do grupo fazendo, das oficinas culturais que essas pessoas participaram. Vimos que temos um grupo de mulheres enorme, né, de público, e ainda bem que a gente continua contando com a capacidade da mulher brasileira, que é a grande formadora dessa alma. Se o Brasil tem uma alma generosa, a gente deve isso à nossa ancestralidade indígena, à nossa ancestralidade africana, e às mulheres que são maioria e que fazem deste Brasil um grupo melhor, um país melhor. E a gente vê que esse público que está muito saudoso de atividades presenciais também é um grupo de muitos cuidados, né? Porque as pessoas estão ainda temerosas de se envolverem. Na semana passada, a gente teve a gratíssima surpresa, eu tive a alegria, a honra de estar presente no trabalho, que é um desdobramento
desse Raízes de Resiliência, que é esse apoio a um artista local que o projeto deu. E aí o Lucas Fabrício, que é um artista de Nova Lima, e que desde criança ele se destaca dentro de atividades culturais e artísticas. Ele se formou como artista e ele escolheu fazer um trabalho exatamente sobre a família dele, a casa dele, o ambiente dele e tudo o que essa família e o que ele próprio sofreu e cresceu a partir da cultura da mineração em Nova Lima. E aí, estando ali, né, o Paul também estava lá com a equipe toda, a gente viu a saudade que a gente tem de estar junto para ouvir e para aprender. E é de dentro de casa que vem as maiores revelações para nós todos, né? Quando a gente vê um artista como Caetano Veloso, que colocou a mãe dele na capa do disco dele, em uma época em que se falava, no auge do movimento hippie, em que os amigos, em que o fora, em que o estar fora de casa que era o mais valorizado. Caetano Veloso nos traz aquilo de que dentro de casa é que você tem o mundo. E isso o Lucas trouxe para a gente naquele espetáculo dele de memória, de casa, de dentro, e ele fala exatamente para todo mundo. Essa também é a proposta do grupo Atrás do Pano sempre, a de ouvir, a de chegar até as casas, a de observar, a de fazer um trabalho mais lento, mais aos poucos, mais nos internos, para criar as suas oficinas culturais, para reunir centenas, às vezes milhares de pessoas em uma praça, para um espetáculo que fala de cultura popular, de estar próximo, de estar do lado. E é isso que eu continuo pessoalmente acreditando. Eu trabalho com arte e cultura há 30 anos e continuo acreditando cada vez mais de que só a arte é capaz de mudar este mundo. A leitura de que o PIB não é o que vai para o prato de comida de cada pessoa, seja dentro do Palácio de Buckingham ou aqui em uma comunidade aqui de Marinhos. O que está ali não é o PIB, o que está ali é o fruto do trabalho, é a crença no dia a dia, é conseguir suportar a tragédia que é a vida de cada pessoa, mas que a alegria brota. E o que ensina a gente a enxergar a alegria dentro da tragédia é sempre a arte, é sempre a música, é sempre o teatro. E é por isso que a gente resiste e está aqui hoje. E muito obrigado por essa oportunidade. Fred, obrigado. É incrível para mim ouvir que pesquisa pode revelar coisas tão profundas que você conseguiu ver, que refletiu o que você está fazendo. As coisas de família, tem que falar, Lucas, a cultura britânica, o sistema que a gente tem de apoiar a arte, é muito difícil ver como a gente pode ter este tipo de riqueza que vocês têm. Família, comunidade, é o fundo de todos esses trabalhos, e isso é uma coisa quase impossível de financiar. Então a gente tem que pensar de como financeiro pode apoiar isto sem destruir. Você falou isso muito bem. Eu não posso passar de falar sobre família sem falar sobre o Grupo Galpão, porque nós temos Gilma Oliveira, a produtora executiva do grande Grupo Galpão. Meu primeiro contato com o Grupo Galpão, com Minas, era através do Grupo Galpão. Então, eu descobri naquele momento que nós trabalhamos juntos nos anos 90, para chegar em Londres em 2000, era um descobrimento de uma nova forma de fazer arte. Então, o que me fascinou esses últimos 10 dias, visitando todos os seus projetos, que o que o Grupo Galpão faz no nível que eles fazem é absolutamente vinculado no mesmo
platô, todo mundo está juntos, comendo no mesmo prato, como se fosse os mesmos raízes que vocês têm. Então, super grato ao Grupo Galpão de ensinar isto para mim. Eu sinto que os últimos 30 anos eram a continuação de uma trilha que vocês me mostraram para chegar até Nova Lima, Vieira, Marinas, etc. Então, super grato. Agora, vamos para... Eu vou deixar, Marcos, para a última, porque é quase o início de nossa viagem, de alguma maneira. Vamos para o Clube Oskino. Obrigado, Gisele. Bom dia. É difícil expressar a felicidade que eu estou aqui. Eu, Gisele Alves, representante do Clube Oskindô. Gente, eu vou ler, tá? Representante do Clube Oskindô, juntamente com Débora Santos e Cíntia Moreira, nós participamos de todo esse projeto. O Clube Oskindô é um ponto de cultura, uma organização do terceiro setor que criada em 2008, sediada em Passagem de Mariana, atua com foco na educação e cultura e no trabalho e empreendedorismo. O processo de construção da pesquisa, em parceria com o People's Palace Project, por meio do Raízes de Resiliência, foi muito importante para a organização. Possibilitou a realização de uma ação que há tempos idealizávamos, mas não tínhamos um corpo técnico. Mais do que desenvolver projetos, ações, programas na área de educação, cultura, entender a percepção do público-alvo e da comunidade onde estamos inseridos e criar indicadores, os tão queridos indicadores, é imprescindível para potencializar o trabalho da organização, como trazer as mudanças, buscando sempre a conexão com o nosso público. E essa pesquisa para o Clube Oskindô, nós priorizamos as jovens e as famílias que fazem parte das nossas ações. São os jovens que participaram do projeto Observatório Jovem, são crianças, pais de crianças que participam da nossa Oskindoteca. Então, foi esse grupo de pessoas e pessoas também que faz parte de outros projetos, como o projeto Loucos por Leitura, que a gente levou a pesquisa para eles responderem. Dentro dos resultados obtidos na pesquisa, a leitura foi evidenciada como parte fundamental para a integração no desenvolvimento das nossas ações. Isso ocorreu pelo fato do clube possuir uma biblioteca comunitária, a Oskindoteca, que, além do empréstimo de livros, traz a leitura como base de criação, criação das ações e, por meio dela, oferece ao público o acesso democrático a uma agenda de atividades lúdicas e criativas, criando ponte para o desenvolvimento humano e social das crianças, adolescentes e jovens da comunidade. E é muito interessante que, mais ou menos em 2012, por aí, a gente viu uma pesquisa. A nossa biblioteca ela foi fundada em 2009, desculpa. E em 2012 a gente teve acesso a uma pesquisa do Instituto ProLivro, que comunidades que tinham bibliotecas comunitárias, o IDEB das escolas era um dos maiores índices. E isso, assim, a gente sabia, mas a gente não tinha como comprovar isso. E Passagem de Mariana, a Escola Municipal de Passagem de Mariana, é uma das escolas municipais que o IDEB vem se mantendo com índice, um dos maiores índices do município. E agora a gente pode até, através da pesquisa, comprovar esse resultado, né? Porque assim, a gente sabia, mas a gente não tinha os meios comprobatórios, né? E a gente ficou muito feliz com isso. A pesquisa também evidenciou o Clube Oskindô como um agente mediador do conhecimento sobre as culturas locais, sobre o patrimônio material, imaterial e natural da comunidade, que contribui para a preservação das tradições culturais e do patrimônio local. O Clube Oskindô também é considerado uma organização de referência no desenvolvimento das ações com foco nas culturas, na arte e educação.
Isso foi relatado por mais de 80% dos participantes da pesquisa, que sentem falta das atividades promovidas, considerando a suspensão das atividades durante o período da pandemia da Covid. Ainda estamos suspensos e vamos voltar gradativamente, gente. Eles falaram isso porque as atividades eram diárias lá no Esquindoteca, mas ela há 1 ano e meio está fechada. Obtivemos resultados positivos, mas a pesquisa também sinalizou que ainda temos muitos desafios para serem conquistados, e assim fortalecer nossa atuação como ponte para o desenvolvimento humano e social. Contribuir para a valorização das pessoas como patrimônio vivo, contribuir para mitigar as ameaças ao nosso patrimônio cultural, contribuir para o desenvolvimento, valorização e preservação do patrimônio cultural material, imaterial e natural da comunidade Passagem de Mariana, que foi a comunidade que somos inseridos e que nós amamos. É uma comunidade que inspira cultura. Temos 2 bandas civis centenárias, temos várias instituições culturais, o Clube Esquindô, temos a Lunática, temos o Circo Volante, temos outros grupos lá que são muito importantes. Tem uma mina, assim, Passagem Mariana é muito rica, como os outros municípios aqui também presentes. Quero convidar a todos que tiveram oportunidade de passar lá, dar uma passadinha no Clube Esquindô, vão ser muito bem recebidos. Garanto. Muito bem. E quero muito agradecer a rica oportunidade de participar do projeto Raízes de Resiliência. E assim, eu vou fazer esse agradecimento ao Paul, que está aqui com a gente. Assim, foi muito importante para nós ter a chance de poder parar e olhar um pouco para dentro das nossas ações e ver realmente se o que a gente faz está indo no caminho certo. Olhar, dar essa parada, voltar atrás para ver o que a gente pode mudar, o que pode ser mudado, fazer melhor o que já está sendo feito, construir essas pontes mesmo para o desenvolvimento da nossa comunidade, que tanto nos abraçou. E poder perceber a força e potencialidade da nossa resiliência, nossa resiliência cultural, que é fundamental. Muito obrigada ao Raízes de Resiliência, ao Inhotim pela parceria, às instituições, ao Grupo Atrás do Pano, à Fundação Carlos Drummond de Andrade, à Banda São Sebastião de Brumadinho, à Casa Quilombê, que eu estou doida para ver intervenção. Gente, eu esqueci de alguma, eu sempre esqueço. Ao Inhotim. E também agradecer a possibilidade de trocas e que essa parceria se perpetue, gente. Muito obrigada. Obrigado, Gisele. Emocionante. É ótimo vínculo para a Fundação Carlos Drummond de Andrade. Eu pedi para Marcos falar no final, porque, na verdade, faz uma transição para a próxima mesa, que é mais sobre políticas públicas. O Marcos, além de ser parte da fundação, ele é absolutamente no lugar da Secretaria de Cultura do município de Itabira. Então, um prazer, Marcos. Bom dia a todos, o prazer é todo meu, Paul. Em nome do Paul, cumprimento a todos aqui da mesa. Falar da Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade é falar de Itabira. É falar de uma cidade que, em 1902, nasceu o maior poeta da língua portuguesa, que é o Carlos Drummond de Andrade. É falar de uma cidade que, em 1942, surgia como berço da mineração brasileira e, quiçá, até da mineração mundial, com diversas expertises para poder falar de uma exploração que gera riqueza, mas que traz para a gente também diversos problemas sociais, ambientais, e que é necessário a gente desvendar os olhos para começar a perceber, até mesmo diante da nossa pesquisa, que foi feita com os Drummondzinhos, que é um programa, que é um dos corpos estáveis da Fundação. Hoje, na Fundação Cultural, nós temos os Drummondzinhos, nós temos o Tumbaitá, nós temos o Coral da Fundação,
a orquestra da Fundação também, né, a Orquestra de Câmara. E aí, quando vem a pesquisa, vem uma coisa na minha cabeça muito importante a se pensar, é até quando, né, os nossos olhos estão vendados para a nossa realidade cultural, a nossa realidade ambiental. E quando a gente traz essa pesquisa à tona, quando a gente pega o quesito ampliação do sentimento de pertencimento e do interesse em práticas culturais e do engajamento com questões locais, uma das coisas que essa pesquisa trouxe para a gente é que a partir do momento que as pessoas têm a oportunidade de participar, elas vão desvendar seus olhos e vão começar a perceber o rico patrimônio cultural que temos nas nossas cidades e também essas questões ambientais, que são de extrema importância. Mas para isso é necessário ter a oportunidade, é necessário a gente oportunizar, que é um outro elemento que a pesquisa traz até mesmo sobre a percepção do caso das ameaças ao nosso patrimônio cultural. Então, muitas das vezes, as pessoas não estão preocupadas com isso, porque também não estão envolvidas dentro desse processo. E que aí que vem a necessidade da gente ter políticas públicas fortes. E ter ação presente, muitas das vezes, que talvez nem dependa tanto do governo local, estadual, municipal. Depende dessa rede, desse coletivo todo, conversando, dialogando e buscando novas formas e novas soluções. A pesquisa ela traz esse elemento para a gente e traz para a gente, no nosso caso de Itabira, uma experiência profunda. Profunda porque nós estamos falando da cidade que também é capital da poesia. E no nosso trabalho com o artista local, a gente pôde perceber que o jogo das letras, o jogo das palavras, pode sim despertar um novo olhar para a sociedade. Eu falo isso específico, principalmente mediante ao trabalho que o artista nosso apresentou, que é o Thiago Skip, trazendo luz a uma alerta para toda a sociedade de temas tão importantes com o nosso patrimônio e com as questões ambientais, que é importante a gente estar sempre constante discutindo e trazendo isso à tona para que realmente a gente possa fazer transformações sociais, culturais e ambientais. Então, para a gente foi uma experiência muito rica poder participar do projeto e, principalmente, entender a vontade desses jovens participantes do projeto Drummondzinho em realmente ter um novo olhar a partir de um programa que tem um viés social e cultural e que leva a poesia e que leva Itabira na alma. Obrigado. Obrigado, Marcos.